Olá, gente querida, a paz do Senhor Jesus, que a bênção de Deus esteja sobre a sua casa, sobre a sua família. Hoje estamos aqui mais uma vez para aprendermos com um mau exemplo, né? No caso de hoje, estaremos aprendendo sobre Saul. A lição de hoje, a lição dos jovens, a nossa quarta aula, nós vamos estar pensando como que esse homem, Saul, foi do sucesso ao fracasso. Antes de nós iniciarmos a aula, eu quero deixar um aviso aqui para você, é que nós criamos um canal no Telegram, onde nós estamos disponibilizando os slides que você vê passando aqui nas nossas aulas. Nós conseguimos disponibilizar lá no Telegram. Eu estou enviando os arquivos lá em aberto para você fazer uma alteração, alterar o design, alterar a fonte, alterar a imagem e até conteúdo também. Você consegue alterar alguma coisa e adaptar ao seu método de ensino, e aí você pode usar para você dar a sua aula, ou então você pode baixar esse arquivo e deixar guardado apenas para enriquecimento pessoal. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, você entra lá, não precisa de senha nem de nada, é só entrar e lá você consegue baixar os arquivos de slide em PowerPoint. Esse é o aviso. Agora eu quero te fazer um pedido, que é você se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e compartilhar para o maior número de pessoas. Inclusive eu quero louvar a Deus, agradecer a Deus pelos números de inscritos que vem crescendo gradativamente, e tudo isso é para a honra e a glória do Senhor nosso Deus. Amém? Então nós vamos fazer uma oração. Nós sempre oramos antes de iniciarmos a nossa aula, e logo após nós iniciaremos então o estudo de hoje maravilhoso nessa lição dos jovens, os bons e maus exemplos, aprendendo com homens e mulheres da Bíblia. Oremos então. Senhor meu Deus, eterno Pai, nós estamos aqui para mais uma aula, Senhor, para, no nome de Jesus, aprendermos a sermos cidadãos do céu. Senhor, hoje nós estaremos meditando sobre Saul, meu Deus, e que através dessa aula, meu Deus, a Tua palavra possa alcançar guarida no coração de cada um dos nossos irmãos e irmãs. Senhor, em nome de Jesus, nos ajuda a aprender com os erros de outras pessoas, com o nosso próprio erro também, e dá-nos um coração sábio, um coração que Te teme, um coração que Te obedece, Pai, para que o Senhor seja glorificado não apenas em nossas palavras, mas também em nossas ações. Senhor, eu Te glorifico pelo crescimento do canal, eu atribuo toda a honra e toda a glória a Ti somente. Pai, é no nome de Jesus que nós oramos a Ti, em nome de Jesus, amém. Ser conosco é o que Te pedimos, Pai, amém. Então, gente, Deus seja louvado, né? A nossa aula de hoje vai falar de Saul. Somente ser escolhido não faz diferença, é o nosso tema de hoje. O nosso texto do dia está em 1 Samuel, capítulo 15, versículo de número 11, que vai dizer assim: Arrependo-me de haver posto a Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda noite clamou ao Senhor. A síntese diz que, em sua soberania, Deus pode rejeitar pessoas que escolhem desobedecer. Então veja que são as pessoas que escolhem desobedecer a Deus, ainda que tenham sido chamados para uma grande obra. Bom, nós conseguimos ver isso, né, com muita clareza na aula passada de Ofni e Finéias sobre a escolha rejeitada, né? Eles faziam parte de uma família sacerdotal, no entanto, eles menosprezavam isso, e o próprio Deus fala lá em Samuel, né, que aqueles que me honram eu honrarei, aqueles que me desprezam serão envergonhados, serão desprezados. Não é diferente com Saul, a mesma coisa vai ocorrer, tá bom? Então nós vamos aprender aqui coisas extraordinárias com essa aula. Essa aula demorou a sair porque eu trabalho, então fica bem corrido, bem puxado. Tenho o compromisso com a igreja local, mas graças a Deus estamos chegando aqui no finalzinho, né, nos 45 do segundo tempo, para compartilhar alguma coisa que vai agregar valor espiritual à sua vida. Então fique comigo até o final. Vamos então para o nosso texto bíblico. Está em 1 Samuel, capítulo de número 2, versículo 27 ao 30, que vai dizer assim: E esperou 7 dias até o tempo que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se espalhava dele. Então disse Saul,
trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. E sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou, e Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Então disse Samuel: que fizeste? Disse Saul: porquanto via que o povo se espalhava de mim. Veja, Saul colocando a culpa no povo. E tu não vinhas nos dias aprazados. Saul coloca a culpa agora em Samuel. E os filisteus já se tinham ajuntado em Micmas. Eu disse: agora descerão os filisteus sobre mim a Gilgal, e ainda à face do Senhor não orei, e forcei-me e ofereci holocausto. Então disse Samuel a Saul: agiste neciamente e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Então o tempo de espera na verdade era um teste para Saul. Quantas pessoas perdem a bênção porque não esperam o tempo de Deus? Versículo 14 diz assim: porém agora não subsistirá o teu reino, já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Gente, é interessante porque nós acabamos de ler aqui nesse versículo de número 14 que a palavra de Deus na boca de Samuel era que o reino de Saul não ia subsistir. Dá a ideia, dá a impressão de que, poxa, depois desse episódio Saul vai ser destituído, vai perder o reino e já era. Não é bem assim que acontece. Saul, na verdade, ele vai ficar no reinado aí durante 40 anos. Só que o problema não é o tempo em que ele continua governando, é o tempo que ele fica governando sem a presença de Deus. É isso que nós precisamos entender, que pelo fato dele ainda estar no trono, dele ainda estar conseguindo conquistar uma vitória aqui, uma vitória ali, não implica em que Deus esteja se agradando dele. Então nem todo sucesso ministerial que ocorre na vida de alguém pode ser tido como aprovação de Deus. Nem sempre. Por que nem sempre? Porque de fato sim, há momentos em que é a boa mão de Deus. E Deus faz prosperar porque Deus está com ele. Mas o simples fato de uma organização, de um movimento crescer não implica necessariamente que é a mão de Deus. Aqui no caso Saul, ele vai ter algumas vitórias aqui e ali, mas mesmo assim ele continua sem a presença de Deus, porque ele vive em desobediência. E Saul, ele tem uma característica bem peculiar, que é justamente colocar a culpa em outras pessoas. Alguns estudiosos dizem que Davi, ele deve ter cometido mais erros que Saul na trajetória do seu reinado, e alguns pecados mais graves do que alguns de Saul. É uma questão a se pensar. Aí você para e pensa, por que então Davi continuou sendo o rei segundo o coração de Deus? É porque sempre que Davi errava, ele não atribuía aos outros a culpa. Ele assumia o erro, assumia a culpa e orava em arrependimento. Por exemplo, alguém pode questionar o adultério de Davi com Betseba, mas conte-me outro adultério de Davi. Não teve. Davi, quando ele recebe a visita de Natã, que Natã denuncia o pecado, ele se arrepende no pó e na cinza, ora pedindo para que o Espírito de Deus não se retire dele, provavelmente lembrando do que ocorreu com Saul. Quando o Espírito do Senhor se retira de Saul, implica em que a presença de Deus já não está. Então Davi, ele quando caía, quando pecava, quando entristecia Deus, ele estava disposto a perder tudo, menos a presença de Deus, diferente de Saul. Foi isso que faz com que Davi seja estabelecido, enquanto que Saul é destituído como rei. Amém? Então vamos aí para a nossa introdução. Bom, a introdução da nossa revistinha, ela vai falar uma questão aqui bem interessante, que é assim: a palavra de Deus mostra exemplo de pessoas que começaram bem e terminaram mal. Nessa lição veremos o primeiro rei de Israel, Saul, escolhido por Deus e ungido pelo profeta Samuel. Ele se deixou levar pela obediência parcial, pelo ciúme e inveja e acabou sendo substituído. Veremos que Deus não possui predileção por pessoas que desprezam a obediência e que pouco caso fazem daquilo que ele diz. Então tem muitas pessoas que se preocupam muito
em como se começa. E é muito bom começar bem, permanecer bem e terminar bem. Mas se não der para começar bem, para permanecer bem e terminar bem, ao menos devemos terminar bem. Não importa como você começa uma corrida, uma maratona. Não importa como que você está no meio da trajetória. O que importa é como que você termina. Em se tratando de vida espiritual e vida com Deus, é justamente a mesma coisa. Não importa como que a gente começa. Se erra aqui, é bom que não erre, tá, gente? Mas se errar e se arrepender, tudo bem, faz parte. O pecado, eu sempre falo que o pecado na vida do cristão, ele é um acidente. Nós estamos passivos a sofrer um acidente, mas não é comum. Quando a gente cai, a gente erra, se arrepende e Deus nos perdoa e a gente abandona o pecado. É assim que funciona. Agora, não adianta você ter uma vida toda ali em consagração, em retidão, em obediência, e chega no final da história, você desobedece. Nós vemos uma história aqui, que é a história de Saul, de um homem que começou muito bem, mas que todavia terminou mal. E tristemente há pessoas que, infelizmente, começaram bem. Você pega algumas pessoas que hoje estão na mídia, enfim, e começaram muito bem. E hoje, infelizmente, já não é digno de ser referência como cristão para ninguém, porque se perdeu completamente. Alguns por causa dos recursos, outros por causa da fama, enfim, são vários os meios. Em resumo, aqui em suma, vale a pena destacar que o que importa para nós é como que nós terminaremos, e em nome de Jesus, a minha oração é que nós consigamos terminar crente. Não importa se a gente vai ter dinheiro, não importa se vai ter fama, o que importa é que nós estejamos como servos bons e fiéis, aguardando o retorno do nosso Senhor. Então vamos aí para o nosso primeiro tópico, que vai falar sobre um início sobrenatural, que é justamente falando sobre Saul. E o contexto histórico já dizia que Israel em algum momento ia querer um rei. Deus antecipa isso lá em Deuteronômio capítulo 17. A partir do versículo 14, Deus dá algumas instruções. Ele fala assim, que se quando entrarem na terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá, e tiverem tomado posse dela, nela tiverem se estabelecido, vocês disserem: queremos um rei que nos governe, como tem todas as nações vizinhas. Então Deus, ele já estava vendo que Israel queria ser, em algum momento da história, como as outras nações. Versículo 15. Tenha o cuidado de nomear rei que o Senhor, o seu Deus, escolher. Ele deve vir dentre os seus próprios irmãos israelitas. Não coloquem um estrangeiro como rei, alguém que não seja israelita. Esse rei, porém, não deverá adquirir muitos cavalos, nem fazer o povo voltar ao Egito para conseguir mais cavalos, pois o Senhor lhes disse: jamais voltem por este caminho. Ele não deverá tomar para si muitas mulheres. Se o fizer, desviará o seu coração. Também não deverá acumular para si prata e muito ouro. Quando subir ao trono do seu reino, mandará fazer num rolo uma cópia da lei, que está aos cuidados dos sacerdotes levitas para o seu próprio uso. Veja que o rei não poderia deixar de lado a palavra de Deus. Ele trará sempre essa cópia consigo e terá que lê-la todos os dias da sua vida. Essa foi justamente a instrução que Josué recebe lá no capítulo 1, antes de assumir ali a liderança no lugar de Moisés. Medita na palavra de Deus de dia e de noite. Com qual propósito? Versículo 19, parte B. Para que aprenda a temer o Senhor, seu Deus, e a cumprir fielmente todas as palavras dessa lei e todos estes decretos. Isso fará que ele não se considere superior aos seus irmãos israelitas e a não se desviar da lei, nem para a direita, nem para a esquerda. Assim prolongará o seu reinado sobre Israel, bem como o dos seus descendentes. Apesar de Saul ter prolongado seu reinado sobre Israel, 40 anos, os seus descendentes não assumiram a cadeira do rei. Então nós temos aí a instrução de Deus já antecipando como que deveria ser então o governo de um rei. Esse rei deveria estar pautado sobre a palavra de Deus, estar em humildade e não almejar riquezas, famas, coisas que
corromperia o coração do rei. Eu sei que nós estamos falando de Saul, mas se você tiver interesse, você pode estudar um pouquinho mais sobre a história de Salomão, por exemplo, e ver como as mulheres e as riquezas acabaram corrompendo ele. Nós vamos aí para a nossa próxima tela. Esse estudo da lei não iria ajudá-lo apenas a governar o povo com justiça, mas também serviria para revelar-lhe o caráter de Deus e para encorajá-lo a temer ao Senhor e a amá-lo cada vez mais, como está lá em Provérbios 4. A submissão do rei a Deus e a sua lei o guardaria de tornar-se arrogante e de abusar da autoridade que o Senhor havia lhe concedido. Então, a pergunta retórica: para que a palavra de Deus? A resposta de Deus é para que esse rei continue entendendo e lembrando de que acima dele existe um outro trono, de que acima do trono dele existe um outro trono. Quando o homem, de modo geral, abandona a palavra de Deus, ele acaba se esquecendo de que existe um Deus acima dele. É uma coisa bem interessante acerca da cultura judaica, por exemplo, que os judeus eles sempre oram com pá na cabeça ou com chapéu, com chapelão, né? E a pergunta é por que então disso? A resposta é porque eles entendem que há um Deus acima deles. Então, por isso, que nós possamos também sempre lembrar de que há um Deus acima de nós, por maior que sejam as honras que nos advenham. Saul, infelizmente, vai esquecer disso, e quando o homem se esquece disso, a tendência é a ruína, porque quando o homem se esquece que há um Deus acima dele, ele se torna arrogante. E a palavra de Deus nos fala que Deus resiste ao soberbo. A palavra resistir ao soberbo é fugir. É como se Deus fugisse do soberbo. Todavia, a Bíblia diz que ele dá maior graça aos humildes. Eu costumo falar que todo humilde é a cara de Jesus. Quando nós nos humilhamos, porque as pessoas acham que Deus vai exaltar os humilhados, mas não é os humilhados, é aqueles que se humilham debaixo da potente mão de Deus, que ao seu tempo vos exaltará. Então, quando nós nos humilhamos diante de Deus, Ele nos honra. Agora, quando nós nos tornamos arrogantes, Deus ele derruba a estrela do céu, né? Porque ele não divide a sua glória com ninguém. Nós então falamos do contexto histórico de que já havia uma profecia, já havia uma predição de que Israel seria uma nação de monarquia, está passando a transição da teocracia, que é o governo de Deus por meio dos juízes. O último na ocasião é Samuel. Então está passando da teocracia, Theos, Deus, cracia, governo de Deus, onde Deus falava diretamente com um juiz ou com uma juíza, né, para guiar o seu povo. E agora a liderança vai ser do rei. Então a nação de Israel ela passa dessa transição de teocracia para monarquia, onde existe um monarca, né? O primeiro monarca de Israel, o primeiro rei é Saul. Então nós vamos entrar no segundo tópico agora, justamente para falar de Saul como sendo uma escolha de Deus. Por mais que tenha sido o povo que tenha apontado Saul, Deus assina embaixo. Então, se Deus assinou embaixo, não deixa de ser uma escolha de Deus. Então, vamos lá. Que Saul vivia em Gibeá, essa cidade, essa localização, essa região aí de Gibeá, ficava localizada a cerca de 8 quilômetros de Ramá, cidade onde Samuel morava. E olha que coisa interessante, se você der uma lida lá depois, em 1 Samuel capítulo 9, versículo 6, que no entanto Saul nem sequer sabia que um homem de Deus chamado Samuel vivia em Ramá. Fato esse conhecido por todo Israel. Olha que coisa inusitada. Todo Israel sabia de Samuel como profeta de Deus, como sacerdote, mas lá no capítulo 9, versículo 6, Saul vê Samuel e pergunta para Samuel quem que é o homem de Deus. Ele está à procura do homem de Deus, que é o vidente, né, que é o profeta Samuel, mas na ocasião ele, olhando para Samuel, pergunta: onde que está o homem de Deus? Sem saber que ele estava falando com o próprio Samuel. Então isso mostra, de certa forma, um desinteresse, né, com as coisas espirituais. Continuando, ao que parece, Saul não participava das festas anuais e não se preocupava muito com questões espirituais, como nós acabamos de falar. Então Saul foi uma resposta de Deus ao povo. Isso está em 1 Samuel, capítulo 9, 15,
que fala assim, que no dia anterior à chegada de Saul, o Senhor havia revelado isso a Samuel. Aí no versículo 16 diz que amanhã, por volta desta hora, enviarei a você um homem da terra de Benjamim, é Deus falando com Samuel, unja-o como líder sobre o meu povo Israel, ele libertará o meu povo das mãos dos filisteus. Atentei para o meu povo, pois o seu clamor chegou a mim. Qual clamor? Queremos um rei. Então, às vezes existem orações que seria melhor se não fossem respondidas, né? Nesse caso, o povo está pedindo um rei, Deus vai dar um rei. E qual rei que Deus dá? Saul. Mas Deus, ele está no controle de todas as coisas e ele sabe o fim. A Bíblia diz que Deus é aquele que anuncia o fim desde o princípio. Então, de alguma forma, mesmo as escolhas sendo ruins, Deus vai trabalhar de alguma forma ali, para que no final isso redunde em glória ao nome dele. Então Saul foi uma escolha divina, né? Sendo que o povo escolhe, aí Deus assina embaixo aprovando essa escolha. Só que Saul, ele teve alguns sinais da sua vocação como rei. No princípio, Saul foi um exemplo assim, nota 10. Em 1 Samuel capítulo 10, versículo 1 ao 5, nós podemos observar aí da vocação de Saul. Saul, então, ele receberia 3 sinais relacionados à veracidade das palavras de Samuel e da certeza de sua escolha como príncipe e rei. Nessa ocasião, Saul está procurando as jumentas do seu pai. Depois que ele encontra Samuel, Samuel anuncia que ele seria o ungido e dá 3 sinais para ele. O primeiro sinal é dos homens que iriam informá-lo do regresso das jumentas. Quando ele encontra alguns homens, eles falam que as jumentas do seu pai já haviam sido encontradas e agora que Saul que está sendo procurado pela sua demora. Então esse era o primeiro sinal. O segundo sinal é que ele iria encontrá-los subindo a Deus, isso é, encaminhando-se para a adoração, e iriam dar parte de suas ofertas a Saul. E, em terceiro lugar, ele iria encontrar um rancho de profetas e o Espírito do Senhor desceria sobre ele a fim de torná-lo um homem diferente. É quando o Espírito Santo cai sobre Saul e ele começa a profetizar junto com os outros profetas. Então nós temos aí 3 sinais que evidenciam essa vocação de Saul para o reinado. É interessante como que Deus trabalha no Antigo Testamento. Sempre que ele faz uma promessa, realiza alguma coisa, ele sempre dá um jeito de confirmar, né? Justamente para que não haja dúvida de que de fato é Deus falando. Quando Deus fala, Deus confirma, porque Deus não gosta, não quer que os seus servos hajam em dúvida, né? Duvidando do Senhor. Então, continuando aí, o Espírito vai se apoderar de Saul, tornando ele um novo homem. Veja aqui que lição extraordinária. Porque o que torna a pessoa um novo homem é o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, nós permanecemos sendo aquela besta que somos, né? Aquela criatura que carece de uma regeneração. É o Espírito Santo, Jesus vai falar, quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É interessante aqui uma questão a se pensar como que o Espírito Santo vinha, né, sobre Saul, mas mesmo assim, ele, por causa da sua arrogância, por causa das suas conquistas, acaba entristecendo o Espírito Santo. E se você pegar a história de Saul, você vai perceber que não foi 1 ou 2 vezes que ele pisou na bola e teve oportunidade de se arrepender. Era uma constância. Ele foi pecando, foi indo de mal a pior, e então chega o momento em que a medida de iniquidade está no nível tão alto que aí Deus abandona o homem, como está lá em Romanos 1, né? Quando Deus entrega o homem às suas próprias paixões infames e os homens acabam se destruindo cada vez mais. É o que vai ocorrer com Saul. Só que voltando para o primeiro Saul, ainda crente, quando o Espírito Santo se apodera dele, ele se torna um novo homem, ele profetiza, ele se enche de coragem e Deus começa a trabalhar na vida de Saul. Quem sabe o que nós precisamos é disso, de termos o Espírito Santo trabalhando em nós, e só assim seremos uma pessoa totalmente diferente. Então veja que não combina espiritualidade com velhas práticas. Às vezes as pessoas entram na igreja,
começam a frequentar um ambiente religioso, mas a vida não muda. Continua na mentira, continua no pecado, continua na iniquidade. E aí dizem que são crentes, dizem que são cristãos, evangélicos, enfim, se autonomeiam espirituais. Só que não combina, né? O simples fato de você ir para a igreja, eu ir para a igreja, não faz de mim uma pessoa diferente. É necessário que o Espírito Santo esteja em mim. Você entende como é importante isso? Porque Saul ele vai se envolver com profetas, vai estar junto do meio do povo de Deus, vai profetizar, mas por causa da iniquidade crescente no coração deles, chega uma ocasião que ele dá ordem para que se execute mais de 80 sacerdotes. Então veja que se não preservarmos a santidade, a piedade dentro de nós, nós nos tornamos pessoas piores. É aquilo que Jesus conta em uma parábola sobre o espírito maligno que abandona a casa, e aí a casa fica varrida e adornada, mas não habitada pelo Espírito Santo. Então o espírito maligno que sai, andando por terras áridas e desertas, sente saudade da sua velha casa, nós somos uma casa, retornando e achando a casa adornada e vazia, traz consigo 7 espíritos piores do que ele, e o último estado dessa pessoa é pior do que no princípio. Geralmente, quando uma pessoa se desvia da fé, não estou falando de parar de frequentar, de ir para a igreja, se desviar da fé mesmo, e vai se entregando a um nível de iniquidade, de promiscuidade tão grande que você, quando encontra essa pessoa novamente, ela está irreconhecível. Então há uma necessidade de uma regeneração, de uma obra de Deus muito forte para que a pessoa seja liberta. Então é isso que vai ocorrer com Saul. Ele é cheio do Espírito Santo. Em 1 Samuel capítulo 10, 9 e 10, Saul, cheio do Espírito Santo, vai profetizar em êxtase, né? Em êxtase. Saul guarda segredo da sua unção. Veja um sinal de que Saul de fato estava agradando a Deus. Eu acredito que isso aqui não é covardia. Alguns comentaristas vão dizer que Saul ocultou o fato da unção do seu tio, né, que ele foi ungido. Ao seu tio pergunta onde que ele estava, ele vai dizer que foi ao encontro das jumentas perdidas, mas ele omite o fato de que Samuel o ungiu como rei. Alguns comentaristas vão dizer que ele omite por covardia. Eu acredito que não é por covardia, é por humildade, porque ele não se achava digno. Ele mesmo vai dizer isso para Samuel, né, que não se achava digno. Ele, por mais que faça parte de uma família nobre, uma família de gente rica, ele considera a sua família, a família de Benjamim ali, não digna, né, de que ele fosse o rei. Então veja que ele se esconde, ele não quer aparecer. É sinal de alguém que Deus gosta de usar, humilde. Lembra do que nós falamos agora há pouco? Aí no versículo 14, para confirmar o que eu estou te falando aí, 1 Samuel 10, 14, então o tio de Saul perguntou a ele e ao seu servo: aonde vocês foram? Ele respondeu: procurar as jumentas. Quando, porém, vimos que não seriam encontradas, fomos falar com Samuel. Beleza. Verso 15. O que Samuel lhe disse? Perguntou o tio. Saul respondeu: ele nos garantiu que as jumentas tinham sido encontradas. Todavia, Saul não contou ao tio o que Samuel tinha dito sobre o reino. Então, ele omitiu essa parte aí. Saul, então, ele tem esse perfil de alguém humilde, e uma outra característica que eu acho bem interessante é que ele é apontado por Deus, porque quem é escolhido não se apresenta, é Deus quem apresenta. Vamos lá dar uma olhada nisso? 1 Samuel capítulo 10, versículo 20 ao 27, Saul se esconde no dia da sua aclamação. O que está ocorrendo é que ele vai ser aclamado como rei, mas quando está todo aquele ajuntamento de gente que vão lançando sortes lá, Saul fica escondido. Olha o versículo 20 de 1 Samuel 10. Tendo Samuel feito todas as tribos de Israel se aproximar, a de Benjamim foi escolhida, tribo de Saul. Então fez ir à frente a tribo de Benjamim, clã por clã, e o clã de Matre foi escolhido. Finalmente foi escolhido Saul, filho de Quis. Quando, porém, o procuraram, ele não foi encontrado. Olha que coisa interessante. 22. Então consultaram novamente ao Senhor. Ele já chegou? E o Senhor disse: sim,
ele está escondido no meio da bagagem. Como que Deus falou? Não sabemos. Talvez pelo Urim e o Tumim, que eram as pedras de consulta, ou por meio de um profeta. Não sabemos. Então, o verso 23 diz assim: então correram e o tiraram de lá. Quando ficou de pé no meio do povo, os mais altos do povo batiam-lhe nos ombros. Isso aqui está falando da estética de Saul. E olha que coisa incrível, que diante das críticas Saul fica calado. Como Saul vai mudar, né, gente? Porque no versículo 26, Saul também foi para sua casa em Gibeá, acompanhado por guerreiros, cujos corações Deus tinha tocado. Alguns vadios, ou filhos de Belial, porém disseram: como este homem pode nos salvar? Desprezaram-no e não lhe trouxeram presente algum. Ponto. Saul ficou calado. Eu lendo isso aqui, eu fiquei impressionado, né? Isso aqui é admirável em Saul. No princípio dele, né? Ele começou muito bem. Veja como Saul começa bem, humilde, temente a Deus, alguém que não quer glória para si, alguém que não quer ser notado, né? Mas à medida que o sucesso vai vindo, à medida que as conquistas vai vindo, o coração de Saul vai se corrompendo. Por isso que nós temos que tomar muito cuidado com os elogios. Por isso que nós temos que tomar muito cuidado com o sucesso. O sucesso pode ser um perigo, gente. Nada derrubou tanto o homem de Deus do que o sucesso. Nada do que as glórias do mundo. Às vezes as pessoas confundem, acham que o pior problema do homem são as mulheres, mas não é a ganância pelo poder. Por mais que mulher faça parte disso, mas não é. Porque se você vê que os grandes homens da história, não só da Bíblia, mas da história, foram corrompidos por causa do poder. Na tentação lá de Jesus no deserto, Jesus não foi tentado com mulher, por exemplo. Ele foi tentado com poder. Satanás fala: olha, se prostrado me adorar, tudo isso te darei, o mundo está entregue em minhas mãos. Por quê, gente? O poder, dentro do poder está todas as outras coisas. Está mulher, droga, fama, riqueza. Então nós temos que tomar muito cuidado. Eu falei agora há pouco do elogio e jamais, é difícil, raramente você vê Satanás por trás de um elogio. Geralmente quando as pessoas nos criticam, aí nós achamos que é o diabo. Nós achamos que é o perseguidor, né? É o capiroto. Mas tem um episódio lá em Atos 16 que eu acho relevante a gente pontuar aqui, que é quando Paulo está passeando, ele está indo a caminho da oração, lá em Filipos, né? E aí sai a moça, o espírito de adivinhação, apontando para Paulo, dizendo: eis aí o homem de Deus, ouçam eles, ouçam eles. Ela está falando a verdade, mas o que está por trás dela é Satanás, um elogio do diabo. E aí Paulo vê no elogio daquela moça que era uma verdade, mas a origem era maligna. Paulo repreende, expulsa o demônio, e aí você conhece o desenrolar da história. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque nem todo elogio é para o nosso bem. Nós temos que tomar muito cuidado, porque se o nosso coração se encher de vaidade, aí a gente perde a presença de Deus e se corrompe. Tudo bem até aí? Tá dando para compreender? Então vamos aí para o próximo tópico. Tópico de número 2, cometendo erro no meio da caminhada. Olha a plaquinha aí, obedecer ou desobedecer, eis a questão. Então Saul ele vai desobedecer completamente. Nós temos o primeiro subtópico aí do tópico 2 da nossa revistinha, que vai falar uma desobediência completa. Deus deu sinais, honra e autoridade e Saul desobedeceu. Que é o que eu estou falando. Nem sempre a questão da bênção implica em que nós iremos obedecer. Às vezes as pessoas querem barganhar com Deus. Se Deus me abençoar, eu vou fazer isso. Se Deus me abençoar, eu vou ser mais fiel, eu vou orar mais. Veja que Saul recebe muitas bênçãos e essas bênçãos acabam estragando Saul. Quem sabe Deus, conhecendo o nosso coração, seja um motivo de nós não recebermos tantas bênçãos, né? Porque talvez se nós alcançarmos essa tão almejada bênção, a gente dê fuga, e Deus prefere que a gente fique sem bênção do que Ele nos perder. Amém? Então vamos lá. E aí, por que Saul vai desobedecer completamente? Primeiro, orgulho. Veja o orgulho de Saul.
Eu não vou ler a passagem toda, depois você vai lendo aí com calma. O slide vai estar disponível para você lá no Telegram, você baixa lá. Ou então volta a aula aí, pausa e dá uma conferida na sua Bíblia. Em 1 Samuel capítulo 13, versículo de número 1 ao 4, Jonatas, que é filho de Daú, vai vencer uma guarnição de filisteus e Saul toca trombeta tomando honra para si. O que é isso senão orgulho? Tá lá o filho arriscando o pescoço pelo pai. Jonatas vence a primeira investida contra os filisteus. Saul toca trombeta e pega a honra para si. Já começou aí se corromper, querer honra para si próprio. Quantas lideranças, né? Às vezes pega um departamento quebrado, pega um departamento de jovens com 3 jovens, 4 jovens, aí entrega na mão de um homem de Deus, de uma mulher de Deus. Aí o irmão vai lá, labuta, ora, consagra, visita, evangeliza e o grupo vai crescendo, Deus vai dando forma, o negócio vai se expandindo e quando o grupo tá grande, quem que dá as caras para pegar a honra? O pastor. Olha o grupo que nós fizemos. Então nós temos que tomar muito cuidado. Nós estamos sujeitos a isso? Sim. Quem não tem pecado atira a primeira pedra. Então nós temos que tomar muito cuidado para não querermos honra que a gente não merece. A Bíblia diz assim, dai honra a quem tem honra. Quem tem honra é quem foi para o campo de batalha desbravar o terreno inimigo e ganhar as almas para Deus. Então Saul ele já começa a se corromper quando ele começa a se vangloriar. Vangloriar, glória vã, uma glória vã é uma glória que não me pertence. É eu me gloriar por aquilo que eu não fiz, não faço e não ajudo a fazer. É o que Saul começa a fazer. Dê uma olhada comigo aí novamente, que Saul ele vai entrar nesse caminho de desobediência por causa de uma incredulidade e impaciência. Veja que Saul ele vai entrando, vai se enveredando por esse caminho, porque ele foi perdendo a fé e a impaciência foi tomando lugar na vida dele. Em 1 Samuel capítulo 13, versículos 5 ao 9, o exército de Saul começa a abandoná-lo. Os que fugiam tremiam de medo porque eles estavam ali prestes a enfrentar os inimigos, e aí eles só podiam ir para a guerra depois que Samuel viesse, oferecesse o sacrifício a Deus, consultasse a Deus, desse orientação, e aí os homens iam para a guerra. Só que como Samuel estava demorando aparentemente, os homens começaram a abandonar Saul. Ele, com medo de ficar sozinho, e às vezes a gente erra com medo de ficar sozinho, então a gente prefere agradar as pessoas ao invés de esperar o tempo de Deus para agradar a Deus e acaba colocando a carruagem na frente dos bois. Então, por causa disso, Saul, impaciente, vai oferecer um sacrifício que só era permitido ser feito pelo sacerdote da ocasião Samuel, e acaba sendo reprovado. Assim que ele termina, Samuel chega. Veja, eu achei isso aqui, se não fosse trágico, seria cômico, Seria engraçado se não fosse trágico. Porque Saul acabou de oferecer o sacrifício, acabou. O texto é preciso. Terminando o sacrifício, não tinha mais nada para fazer, Samuel chegou. Por causa de alguns minutos, Samuel perdeu a bênção da aprovação. Então, não se precipite, gente. Guarda o teu coração. Aguenta, não haja sem a instrução de Deus, porque senão isso pode te custar muito caro. Isso aqui envolve relacionamentos. Não namore antes da hora. Não case antes da hora. Viva a sua vida. Cada etapa da sua vida precisa ser vivida de acordo com o tempo estabelecido por Deus. Então tenha paciência, viva a sua vida, estude, aguenta. É igual tem uma frase, Eu escolhi esperar. Pois bem, grave isso no seu coração e diga para todos aqueles rapazes que vierem te tentar. Eu escolhi esperar. Moça, diga isso para os rapazes. Os rapazes também, para a moça. Viva o seu tempo, se estruture para que lá na frente você viva um casamento que glorifique a Deus. Saul vai perder e perder muito porque não soube esperar. Muitas jovens perdendo o futuro, engravidando antes da hora, se frustrando, se arrebentando na vida porque não deu ouvido à voz do Pai, não deu ouvido à voz de Deus, acabaram se apressando rápido demais, iludidas, achando que o casamento era uma coisa assim de outro mundo.
e vai viver isso antes do tempo, acabou sofrendo muito. Então o conselho de Deus é: espere, aguente um pouquinho, porque o que tem de acontecer vai acontecer e é bom que ocorra no momento certo. Beleza? Então Samuel, ele chega até Saul e dá uma repreensão muito severa, porque Saul não soube esperar. Em 1 Samuel 13:13, olha o que Saul ouve de Samuel. Disse Samuel: você agiu como um tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor, seu Deus, lhe deu. Se você tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Verso 14. Mas agora seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração e o designou líder de seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. Lembrando, gente, esse texto não quer dizer que no dia seguinte Saul ia perder o trono, não. Saul vai ficar governando 40 anos. Ele perde a presença de Deus. Tem coisa pior do que essa? A presença de Deus, ela é mais importante do que a coroa, do que o trono. Tanto que lá no Salmo 51, quando Natan denuncia o pecado de Davi, uma das coisas que ele faz é tirar a coroa, certo? Quando ele vai orar, tira a coroa, tira o manto real, se lança ao chão e ora dizendo assim: Senhor, dá-me um coração novo, um coração que te teme. Não retires de mim o teu Espírito Santo. O que Davi está dizendo ali, simplificando tudo isso, é: Pai, eu pequei, mas eu quero que o Senhor saiba que a tua presença é mais importante do que tudo que eu tenho. Tire tudo de mim, menos a tua presença. Saul não aprendeu essa lição, tá bom? Por isso que ele vai viver esse momento aí como uma desobediência completa. Então esse é o perfil do homem que nós não podemos ser. O homem que desanima rápido como a onda do mar, duvidando, né? Vai e volta, vai e volta. Não, nós temos que ser como um rio, constantes, sempre avançando, confiando na força de Deus e não na nossa própria força. Logicamente, a revistinha segue um fluxo de lógica. Se Saul desobedece completamente, obviamente ele vai obedecer parcialmente, que não deixa de ser também desobediência. E aí nós vamos lá para o capítulo 15 de 1 Samuel, que eu acho que é um dos pontos marcantes aqui da desobediência de Saul. Saul, ele vai desobedecer a Deus quando ele decide obedecer parcialmente. Então, meia obediência é uma desobediência também. Então, lá no versículo 1 ao 10, Deus ordena para Saul que se destrua tudo. Porém, Saul poupa Agag, rei de Moabe, e o melhor da terra. Eu coloquei uma imagem aí de propósito do lado aí. Nós temos um carro meio limpo e meio sujo. Às vezes as pessoas estão igual esse carro aí, meio limpo, meio sujo, meio obediente, meio desobediente. Então, Deus não gosta do morno, né? Não sei se você sabe disso. Ou é frio ou é quente, morno não. Deus tolera o frio, mas o morno não. 1 Samuel 15:9 diz assim: mas Saul e o exército pouparam Agag e o melhor das ovelhas. Eu grifei que eu já vou te explicar por quê. E o melhor das ovelhas e dos bois, os bezerros gordos e os cordeiros. Pouparam tudo que era bom, mas tudo que era desprezível e inútil destruíram por completo. E a pergunta que eu te faço é: quem define aí o que é bom e o que é ruim? Quem define? Vamos lá? Uma obediência parcial. Saul achava bom o que Deus achava mal, porque Deus disse que era para destruir tudo. Se Saul está poupando alguma coisa, então ele está dizendo que Deus está enganado. Deus errou. Isso que Deus falou que é ruim é bom. Às vezes as pessoas fazem isso com pecado, né? Deus fala assim: não, isso é mal, isso é pecado, isso é ruim. As pessoas falam: não, Deus deve estar enganado, isso é bom. E aí acabam incorrendo no mesmo erro e síndrome de Saul. Se o Senhor diz que algo é condenado, como podemos dizer que algo é melhor? Como Saul disse, vamos guardar o melhor, mas Deus disse que era tudo ruim, né? Ai dos que a mal chamam bem e ao bem mal, como está lá em Isaías 5:20. Servir a Deus de modo aceitável envolve fazer a vontade de Deus da maneira certa, no momento certo e pelos motivos certos. Tudo bem, gente? Isso é bem importante.
E aí uma questão bem polêmica, né? Deus se arrepende de escolher Saul, porque diante dessa desobediência, olha o que Deus fala. Então o Senhor falou a Samuel, 1 Samuel 15:10, e agora verso 11. Arrependo-me de ter constituído a Saul rei, pois ele me abandonou e não seguiu as minhas instruções. Samuel ficou irado e clamou ao Senhor toda aquela noite. Samuel, contudo, lhe disse: não voltarei com você, falando para Saul. Você rejeitou a palavra do Senhor e o Senhor o rejeitou como rei de Israel. 1 Samuel 15:26. Então aqui o versículo 26 já explica o que é esse arrependimento de Deus. Veja que no versículo 11 do capítulo 15, Deus fala: arrependo-me de ter constituído a Saul rei. Aí o versículo 26 explica: contudo lhe disse, não voltarei com você, porque você rejeitou a palavra do Senhor, o Senhor o rejeitou como rei de Israel. Essa antropopatia aí, usada para falar do arrependimento de Deus, na verdade é uma forma lógica de imprimir na mentalidade do leitor que Deus é um Deus que reage, conforme a nossa obediência ou desobediência. Na verdade, Deus, esse se arrependeu aqui, vai ficar bem melhor entendido nas palavras do Norman Geisler. Norman Geisler diz assim, que os seres humanos mudam em relação a Deus. Portanto, só parece do ponto de vista humano que Deus mudou. O vento parece mudar quando deixamos de pedalar contra ele e passamos a andar a favor dele. Uma cachoeira não mudou seu fluxo simplesmente porque viramos um copo para cima e de repente vemos que ele está cheio. Isso está lá na Enciclopédia de Apologética do Norman Geisler. Eu esqueci de colocar a página aí. Então é basicamente isso, né? Quando o homem se envereda pelo caminho de iniquidade, que é o que nós falamos no início da aula, então Deus os entrega. E aí Saul vai chegar nesse fim desastroso aí. Tópico de número 3 da nossa revistinha. Primeiro subtópico, o preço de não ouvir a voz e obedecer. Porque uma coisa é ouvir. Ouvir, às vezes, muita gente ouve. Agora obedecer é só para os fortes em Deus. Porque é difícil obedecer, mas com a ajuda do Espírito Santo, se nós quisermos agradar a Deus, nós logicamente obedeceremos. E é uma verdade quase que universal isso, que nós estamos livres para fazermos nossas escolhas, mas não para colher o resultado das escolhas tomadas. Você escolhe o que vai plantar em determinado campo. Tá lá, alguém me dá uma terra. José, tá aí essa terra para você plantar o que você quiser. Eu posso escolher o que eu vou plantar. Eu vou plantar milho, feijão, arroz, batata doce. O que eu planto? Depois que eu plantei e passou a estação, quando chegar a hora da colheita, se eu plantei batata doce, eu não posso colher coco, laranja, melancia. A terra vai produzir o que eu plantei. Então nós estamos livres para escolher as decisões que nós iremos tomar. Agora, o que essas decisões vão trazer como resultado, aí eu não posso escolher. Então, é necessário muita cautela, muita sabedoria para fazer as escolhas certas, para depois não chorar, como diz minha mãe, o leite derramado. Em Romanos 5,19 fala assim: logo, assim como por meio da desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem muitos serão feitos justos. Veja que a desobediência de Adão resultou na queda, mas a obediência de Jesus resultou na regeneração. Hebreus 3,17 fala: contra quem Deus esteve irado durante 40 anos? Uma pergunta. Não foi contra aqueles que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que nunca haveria de entrar no seu descanso? Não foi aqueles que foram desobedientes? Uma referência aqui a Números 13, quando Josué, Caleb mais 10 espias vão espiar Canaã, quando eles voltam com aquele cacho de uva gigantesco, que era necessário 2 homens para carregar, eles dão um relatório de que a terra era terra que mana leite, mel, mas 10 pessimistas se levantam lá, infamam a terra, desobedecem e aí acabam ficando, peregrinando mais 40 anos no deserto. 1 ano para cada dia, diz que eles ficaram espiando a terra, Os 12 espias ficaram 40 dias espiando Canaã, ou seja, observando.
Eles viram que a terra era muito boa, mas por causa da dureza do coração deles que inflamaram a nação, só Josué e Caleb insistiram: não, gente, vamos lá, esse povo é o nosso pão, né? Por mais que eles sejam gigantes, Deus está conosco, mas a nação não quis dar ouvido, né? E por causa disso Deus tirou eles, né? Aquela geração não, os filhos deles entraram na terra, mas aquela geração pereceu no deserto por causa de quê? O escritor de Hebreus fala aí, versículo 18, por causa da desobediência. Então temos que tomar muito cuidado. Em segundo lugar, veja o final trágico de Saul, um final desastroso. Subtópico 2, um resultado triste. Aí foi quando Saul vai buscar resposta no mal. Os 2 últimos capítulos de 1 Samuel registram o fim de Saul. No capítulo 28, Saul teme o exército filisteu e consulta ao Senhor, mas Deus não responde, nem por sonhos, visões ou Urim e Tumim. Por que Deus vai responder se Deus já falou tantas vezes e Saul nunca deu ouvido? Então Deus decide se calar de vez. Quando Deus fala, vai falando e o homem ou a mulher endurece o coração, vai chegar um momento em que Deus não vai falar mais. É o que ocorre com Saul aqui. Veja lá Provérbios 1, 28 ao 31. Então me invocarão, mas eu não responderei. Procurar-me-ão, porém não me hão de achar. Porquanto aborrecem o conhecimento, ou seja, odeiam o conhecimento, e não preferiram o temor do Senhor. E o temor geralmente está associado à obediência. Não quiseram o meu conselho, desprezaram toda a minha repreensão, portanto comerão do fruto do seu procedimento e dos seus próprios conselhos se fartarão. É a sabedoria falando aí que quando ela é negligenciada, o homem vai colher o resultado das suas escolhas, que é o que Saul aqui vai colher. Finalmente chegou o tempo de colheita. Ele estava perseguindo Davi nesse contexto, ele está irado, ele está ciumento, ele está orgulhoso, ele está em iniquidade. Ele já havia mandado matar os sacerdotes do Senhor. Então Saul ele chegou no nível assim trágico de iniquidade. E aí chega o final trágico dele, que é quando ele tenta falar com Deus, ele não obtém resposta e ele vai consultar uma feiticeira. Em 1 Samuel 28, 3, olha que coisa interessante, por isso que é importante nós olharmos com calma o texto. Versículo 3 diz assim: Samuel já havia morrido e todo Israel havia pranteado e sepultado em Ramá, sua cidade natal. Saul havia expulsado do país os médios e os espíritas, ou seja, os feiticeiros, né? Ele havia expulsado. 28:3. Agora olha o 7. Então Saul disse aos seus auxiliares: procure uma mulher que invoque espíritos, para que eu a consulte. Eles disseram: existe uma em Endor. Ou seja, eles sabiam que havia uma feiticeira ali. De alguma forma eles pouparam aquela mulher. Então lembra do que eu falei? Que uma obediência parcial é uma desobediência? Porque lá em Deuteronômio 18, 9 ao 13, Levítico 19, 30 e 20, Êxodo 22, a lei de Moisés condenava todas as formas de espiritismo. Né? Não é que Israel estava ordenado fazer uma caça às bruxas, sair de nação em nação perseguindo quem tinha uma outra crença. Não, mas dentro da nação de Israel era costume, era a lei de Deus que dizia: não, vai consultar somente ao Senhor seu Deus, no Antigo Testamento principalmente por meio dos profetas e sacerdotes, mas depois da lei escrita, né, passava-se a consultar a vontade de Deus através das Escrituras. Então olha aí, que ao ir atrás da médium, pecou deliberadamente, foi um hipócrita. O fato de alguns servos saberem onde morava a médium indica que a campanha de Saul para limpar Israel desse pessoal aí não havia sido completa e que nem todos os oficiais concordavam com o rei. Então veja aí que coisa triste. Por fim, um fim de um reinado. Subtópico de número 3. Olha essa imagem aí do lado, a ilustração de Saul tirando a própria vida. A armadura, em 1 Samuel 31, versículo 1 ao 10, fala da morte de Saul no campo de batalha, quando ele decide tirar a própria vida.
Quando os filisteus estão vindo, ele teme pela humilhação que vai passar, não quer dar essa honra para os filisteus, e aí ele se lança sobre a sua espada. O escudeiro de Saul que estava do lado dele faz o mesmo, e depois que os filisteus encontram o corpo de Saul, depois você dá uma lida lá, 1 Samuel capítulo 31 e 1 Crônicas 10, vai narrar o que ocorre com o corpo de Saul depois da sua morte. O que nós podemos sintetizar aqui para você, em resumo, é que a armadura foi colocada no templo da deusa dos filisteus, Astarote, e a cabeça foi colocada no templo do deus Dagon. E por fim exibiram em público os corpos mutilados de Saul e de seus filhos no muro externo de Bet-sean, cidade controlada pelos filisteus no vale de Jezreel. Isso está lá em 1 Crônicas 10, como eu te falei. Então nós temos isso aí com Saul. A vida dele terminou dessa maneira. Então, em resumo, o livro de Samuel vai falar de um rei que começou bem e terminou mal, mas não fala só disso. O livro de Samuel, 1 Samuel, começa com o nascimento de Samuel, um bebê especial, e termina com a morte de Saul, um homem culpado. Os primeiros capítulos giram em torno do tabernáculo, onde Deus colocou o jovem Samuel. E os últimos capítulos concentram-se no homem abandonado com o qual Deus se recusou a falar. Samuel orou e Deus derrotou os filisteus, em 1 Samuel capítulo 7. Enquanto Saul buscou a ajuda de Deus, mas o Senhor não respondeu e os filisteus derrotaram Israel. 1 Samuel é o livro do rei escolhido pelos homens e um registro da decadência, derrota e morte de Saul. Comentário bíblico, Warren Wiersbe, página 283. Então esse é o resumo do livro de 1 Samuel. Nós temos a história de Saul, que vai entrar por esse declínio, em resumo, por causa da desobediência, como o próprio Samuel fala. Melhor é obedecer do que sacrificar, porque Deus tem prazer mais na obediência do que no sacrifício, na gordura de cordeiros, né? A conclusão da nossa aula vai dizer que ser escolhido por Deus para uma obra ou ministério não nos isenta de andar de acordo com os padrões de Deus. Saul obteve do Eterno uma chamada que foi confirmada por sinais. Entretanto, ele perdeu o reino ao não andar de acordo com as orientações de Deus. Não basta ter uma chamada do Senhor, é preciso ser obediente em todo o tempo, pois isso certamente garantirá a presença e a orientação dele conosco durante toda a caminhada. Gente, é isso, a nossa aula vai ficando por aqui. Hoje foi bem extensa, mas não tinha como falar de Saul, da história de Saul de forma mais rápida, né? A gente teve que se aprofundar um pouquinho aqui para pontuar umas questões bem interessantes. Espero que tenha sido bênção para você, mas que tenha sido longa, mas é uma bênção, né? Uma bênção. Deus abençoe sua vida. Não esquece de conferir se você está inscrito no canal. Se não estiver, se inscreve. Ajuda a gente a alavancar esse canal para a glória de Deus. Deixa o seu like, assina o sininho aí, ativa o sininho para você não perder os próximos vídeos. Nós sempre iniciamos com oração e terminamos com oração também. Então, vamos orar e que Deus abençoe-nos. Senhor, Pai, nós acabamos de meditar na triste história de Saul, Senhor. Pai, que nós de alguma forma conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, perdoa as nossas falhas, perdoa os momentos em que nós tomamos decisões precipitadas sem buscar a Tua face. Perdoa, meu Deus, a nossa desobediência, nos perdoa, Senhor, porque estamos em obra, estamos em processo, o Senhor está trabalhando em nós. Pai, eu oro pedindo que o Senhor abençoe esse irmão, essa irmã que ficou comigo até o final, que o Senhor dê saúde, que o Senhor dê paz, que o Senhor prospere o caminho dele e dela, em nome de Jesus. Nós oramos para a glória do Senhor. Faz essa escola dominical crescer, faz essa sala de aula crescer, que alunos vivam para a Tua glória, que professores vivam para a Tua glória, que as igrejas sejam igrejas e que o Teu nome seja glorificado em tudo isso. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Um beijo fraterno no seu coração e até o nosso próximo encontro. Deus abençoe.